Quarta-feira de cinzas agitada no Gigante da Colina. Noticiário do Vasco pegando fogo na parte da manhã. Meus amigos, ontem à noite tivemos a informação que verdadeiramente o Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato no Vasco da Gama. E o Vasco, desde o começo da semana, já tem negociações em aberto com o novo camisa 10. A saída de Felipe Coutinho não é a única eminente no Vasco da Gama. Ontem, o lateral direito PH se acertou com a equipe do Grêmio. Isso mesmo, a gente vai explicar aqui porque entre PH e Grêmio está tudo certo, a negociação já está sacramentada. A gente vai falar aqui também sobre chegada aí de reforços no Gigante da Colina e essa polêmica situação do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Isso mesmo, a Ferj colocou o jogo do Vasco com o Fluminense para a mesma data de Madureira e Flamengo. E está dando o que falar essa situação, e o Vasco está se sujeitando ao ridículo por intermédio ali dessa diretoria. Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. E deixe um feedback aí também, como que está a situação da imagem, tá? E também do nosso áudio, perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual. Por quê? A situação é a seguinte: ontem a Ferj marcou o horário do jogo do Vasco da Gama contra o Fluminense, né? A data, melhor dizendo, igual ao jogo entre Madureira e Flamengo. O jogo do Vasco seria às 18 horas e o jogo do Flamengo às 20h30. Daí o grande questionamento: aonde seria o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, certo? Uma vez que Flamengo e Madureira será no Maracanã. Bom, a situação é a seguinte: o Vasco está mandando esse jogo para o Newton Santos. Hoje a gente teve um informativo que o Vasco está levando essa partida para o Newton Santos. É muito ridículo o Vasco se sujeitar a uma situação dessa, o que demonstra aí a falta de representatividade total da diretoria do Gigante da Colina nesse aspecto, porque Vasco da Gama e Fluminense é a prioridade, seria o jogo ali mais, né, envolvente, mas Vasco mandando o jogo, ao invés de colocar em São Januário, está colocando aí o jogo no Newton Santos. Bom, a questão é a seguinte: falado sobre a situação do jogo, ontem a gente teve uma notícia que caiu como bomba nos bastidores aí do Vasco da Gama. Duas notícias. Primeira notícia é a situação do jogador PH. O PH se acertou com o Grêmio. Isso mesmo, entre Grêmio e PH está tudo certo. As bases salariais e o tempo de contrato, que seriam aí de 3 anos
com o lateral direito do Vasco da Gama. Falta agora a equipe de Porto Alegre se acertar com o Vasco da Gama. O Grêmio colocou alguns jogadores na mesa e agora dinheiro cash na mão do Vasco da Gama. Então assim, o Grêmio busca convencer o Vasco da Gama. O Grêmio colocou ali o Aravena, colocou o Cuejá, o Cristaldo e também o Dodge, tá? Provavelmente mais de um jogador nessa negociação, mas uma grana substancial. Agora não adianta o Vasco ficar segurando o PH aqui contra a vontade dele, porque ele já está acertado ali com o Grêmio. Bom, outra situação, o Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato. A gente sabia que o clima ficou muito ruim. Quem assiste as nossas lives na parte da noite, a gente já tinha cantado essa pedra, que o Felipe Coutinho não tinha mais clima para permanecer no Vasco depois do jogo contra a equipe do Volta Redonda. O Felipe Coutinho é mimado, o Felipe Coutinho acha que está fazendo favor para o Vasco da Gama, ganhando 1.700.000, e houve uma reunião ontem entre a cúpula vascaína, tá, e o jogador Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho fez um pedido de rescisão de contrato. O Pedro Paulo tentou, por sua vez, minimizar a situação, tentou demover essa ideia da cabeça do Felipe Coutinho, mas parece que o Felipe Coutinho já está verdadeiramente convencido que o ciclo dele aqui no Vasco da Gama acabou. Minha opinião, acho que o Felipe Coutinho não está jogando nada. Ele deveria calçar a sandália aí da humildade, tá? Ele deixou muito a desejar nesse retorno dele pro Vasco da Gama. Não foi aquilo que a gente verdadeiramente imaginava. Notícia não para por aí. O Vasco já abriu negociações com um novo camisa 10. Estou apurando para ver quem é esse camisa 10 que verdadeiramente o Vasco já abriu negociação. Porque abre uma lacuna, abre um espaço substancial de R$1.700.000 na folha do Vasco da Gama com a saída do seu Felipe Coutinho, tá? E além da situação do PH e do Felipe Coutinho, também a situação do Santiago Souza agitou o mercado na parte da manhã, porque as negociações seguem em curso a todo vapor e o Vasco avançou nas tratativas aí com o jogador. Acaba de sair uma notícia que o jogador vê positivamente Santiago Souza a possibilidade de jogar aqui no Brasil. Então o Vasco ganha ali um grande trunfo a partir desse momento, que é a vontade do atleta, que será sem dúvida nenhuma um grande facilitador para que esse negócio seja verdadeiramente sacramentado nas próximas horas, porque aí o Vasco da Gama, certo, acertaria ali dois coelhos com uma cajadada, porque um jogador polivalente. O Vasco iria gastar um dinheiro a mais, sim, mas iria trazer um jogador que joga tanto na zaga como também na posição de volante, perfeito? Então essas foram as notícias do Vasco da Gama nessa manhã de quarta-feira de cinzas, e tá pegando fogo aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!